Boa noite, como estão? Então, a gente vai começar a nossa jornada nessa noite, lua crescente, lua do amor em ação. Então, eu vou convidar o sino para a gente fazer aquele momento de conexão, trazer presença. Chegando gente aqui, peraí. Então, mantenha os seus olhos fechados, percebendo como você está chegando. Inspirando fundo, vai soltando o ar pela boca para se esvaziar um pouco. Vai se esvaziando de tudo que você experimentou nas últimas horas. Nos últimos dias. Inspira fundo, vai soltando o peso das costas. Vai relaxando, relaxando os pés, relaxando as pernas. Vai ancorando a sua presença. Suavizando a sua face, o seu rosto. Agora por alguns instantes, observa como você está, vê se você precisa relaxar alguma parte do corpo, ou se você precisa respirar, soltando o ar para esvaziar um pouquinho mais o HD. Inspirando presença, expirando relaxamento. Inspirando presença, expirando conexão com a teia da vida. Inspirando presença e expirando conexão com a teia da vida. Inspirando a teia da vida, expirando, agradecendo e sorrindo. Aí no seu tempo, vai sentindo como você está chegando, integrando esse momento. Eu vou passar aqui para a Tamira, que vai nos vai nos conduzir, né, a uma vivência para a gente já chegar criando
Boa noite. Antes eu vou convidar para a gente trazer uma palavra no chat. Como que a gente está chegando? Como que você está chegando? Ou o que que você está buscando nesse encontro? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que a minha conexão está um pouco ruim. Tá ok. Como que você está chegando? Ou o que que você está buscando nesse encontro nessa noite? Em uma ou poucas palavras no chat? O Cristiano está chegando pensativo, Maria Cecília conectada, Elane comprometida, a Bruna leve, a Mariana está chegando aberta a novas possibilidades e contente, a Ellen chega animada, eu trago a leveza, a Katiuska começando a relaxar, a Lídia animada, o Diego está buscando paz interior, a Marcília chegando muito bem, alegre hoje, e a Tereza em paz. Bom, então, nesse capítulo tem uma proposta, né, de uma dinâmica. Na página 90, diga-me quem é você. Então, a ideia é a gente se dividir em duplas e você vai ter, cada pessoa, né, da dupla vai ter 2 minutos para responder essa pergunta, quem é você? Depois que as duas pessoas responderem essa pergunta, você vai ter a possibilidade de responder essa pergunta novamente de forma diferente. Como que você responderia essa pergunta, quem é você, de uma outra forma, com outras palavras? Então você vai responder essa pergunta 2 vezes, nessa mesma dupla. Então a Mari vai dividir a gente em duplas. Então ficaremos 8 minutos, né, com essa dupla. E depois a gente volta para o grupo maior. Podemos? Serão abduzidos, apertem os cintos. Estão todos bem? Todos e todas? Que bom. A gente já vai então para a síntese do capítulo, né, Mari? E aí a gente pode depois, na partilha, a gente pode falar sobre como foi, né? Quem quiser trazer, como foi essa dinâmica. E aí a gente então já vai seguir para a síntese com a Mari. Estão me ouvindo bem? Maravilha. Então, esse capítulo, né, esse capítulo 5, é aquela terceira fase do espiral, né? A gente começou na gratidão, depois sentindo a dor do mundo, né? E a terceira fase é esse vendo com novos olhos, né? Um sentido mais amplo do ser, né? Então, por isso que
que os autores trazem essa vivência, né, que a gente fez hoje, que está no livro, sobre esse sentido mais amplo, né, desse interser que somos. Então, eu vou trazer para vocês nessa apresentação um pouco dessa síntese, né, do que ficou vivo, né, para mim nesse capítulo. Aí depois a gente vai ter o tempo de partilha e todo mundo pode trazer também o que ficou vivo, né? Então, quem sou eu para assumir os problemas do mundo? Isso é uma pergunta, né? Que vem logo no início do capítulo. Nosso sentido de quem somos e do que somos. Né? É um desafio, né, para a gente responder essa pergunta. Quem é você? Né? Quem eu sou? Né? Uma legião de eus, né? Infinitas possibilidades, né? Mas esse sentido de quem eu sou, né? E do que somos, né? Do que sou, ele amplia muito o nosso olhar, né? Se a gente começa a fazer essa pergunta, né? Porque quando a gente não faz a pergunta, a gente até fala, nossa, nem sei como responder. Mas quando isso se torna algo que é uma questão, né, mais profunda de autoestudo, autodescoberta, né, a gente começa a ver infinitas possibilidades, né, de quem somos. Deve ter ficado vivo isso para vocês, né, nessa troca das duplas. Descobrir as profundezas ocultas de nossa identidade abre um conjunto de possibilidades completamente novo, aprimorando poderosamente nossa habilidade de contribuir para o nosso mundo. Então, às vezes, a gente nem sabe que existe dentro da gente um eu que pode ser ativista, um eu que pode ser né, um cuidador, né, um eu que pode ser alguém que está aí fazendo a diferença, né, no nosso mundo. Então, esse vendo com os novos olhos, ele traz para a gente essa visão sistêmica da vida, né? No trabalho que reconecta, a gente inicia, né, abrindo, como eu falei, o espaço para gratidão, a gente segue por sentir, viver e honrar a dor em coletivo, né? Isso é uma coisa que para mim ficou bem forte na leitura do livro, que é impossível a gente honrar essa dor do mundo individualmente, né? É muito mais potente a gente conseguir honrar essa dor do mundo no coletivo, né? Em comum unidade, né? Porque a gente se fortalece no coletivo, né? Então, e aí a gente segue exercitando a compaixão, né? Que é esse olhar para essa dor, né? E agora a gente é convidado a abrir a percepção, né? E abrir a percepção para essa teia interdependente da vida, né? Dos seres do passado e das gerações futuras, entrando num tempo mais profundo, né? Então fica bem claro assim, né, no livro, que esse tempo cronológico é diferente desse tempo da teia da vida, né? Então a gente está aqui hoje conversando sobre o livro, né? Mas esse tempo que já aconteceu antes dos nossos ancestrais, esse tempo aqui agora e esse tempo das gerações futuras, né? Então a teia da vida, ela não existe o tempo cronológico. A teia da vida tem todos esses tempos, né? Presente, passado e futuro, né? Por isso que é tão importante a gente abrir essa visão, né? Essa visão mais sistêmica da vida, essa visão de conexão, de interconexão, para a gente perceber que tudo que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, vai refletir lá na frente, né? Então, é bom a gente pensar assim, né? Qual é a dádiva que eu quero deixar para as futuras gerações, né? O quanto eu posso me abrir para poder ofertar para as novas gerações, para daqui a 7 gerações, lá na frente, alguém se beneficiar com aquilo que eu fiz hoje, né? Uma visão sistêmica da vida, né? Ver com novos olhos tudo o que estamos vivendo. Então, assim, cada escolha, cada pensamento, cada atitude está, né, reverberando, né, para essa teia, né, que todo mundo está conectado. Então, a importância da gente estar presente, consciente, né, do que a gente está experimentando, pensando, como a gente está agindo, né. Então, ao atrairmos essas experiências de interconexão, podemos melhorar nosso sentido de pertencimento ao nosso mundo,
Esse modo de ser amplia e aprofunda o sentido de quem somos. Mesmo quando nos descrevemos como indivíduos distintos, nosso sentido de identidade também envolve um ser conectado que surge de nossos relacionamentos, contextos e comunidades. Mas e se nós pudéssemos transformar a expressão do egoísmo ao ampliarmos e aprofundarmos o ser para o qual nós agimos? Essa é uma pergunta assim bem profunda, né? Se a gente parar para sentir, né, no nosso coração, e se nós pudéssemos transformar a expressão do egoísmo ao ampliarmos e aprofundarmos o ser para o qual nós agimos, né? Então, se a gente age com essa consciência da teia da vida, a gente não vai fazer mais escolhas egoístas, né? Pensando só, né, na gente, no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, né? Então a gente vai começar a expandir, né, essas escolhas, deixa eu só, para essa rede toda, né? Então tudo aquilo que eu tomo de atitude, ela deixa de ser só para o meu benefício próprio, né? E passa a ser uma escolha para a teia da vida. Quando nos sentimos parte de uma equipe ou de um círculo de amizades, é natural darmos nosso apoio sem cobrar pela hora ou perguntar o que vamos ganhar com isso, né? Ela dá muito exemplo da família, né? Quando tem uma questão na família, um problema de saúde, né? Toda a família meio que se movimenta para acolher aquele desequilíbrio, aquela questão, né? E assim a gente vai ampliando também esse cuidado, né, para os nossos círculos, né, para a nossa comunidade, né, do eu individual, né, para o eu comunidade. É um fato notável que uma vida vivida inteiramente a partir do ego é sem graça, não apenas para a própria pessoa, mas para todos os envolvidos. Isso Jung traz, né, no livro, ela cita, né? Então, imagina se a gente levasse uma vida só pra gente. Vocês conseguem imaginar isso? Como seria, né, assim, restrito, né? A gente viver só, né, a partir do ego, né? E sem a conexão, né, com essa comunidade, com esse coletivo, né? Seja a família, seja os amigos, seja, né, a teia da vida. E a partir de nossas identidades conectadas, é a partir de nossas identidades conectadas que surge muito do que as pessoas mais valorizam na vida, incluindo amor, amizade, lealdade, confiança, propósito, gratidão, espiritualidade, ajuda mútua e significado. Nós nos identificamos o suficiente com essas pessoas para vermos que a alegria delas é nossa alegria e para vermos que o desapontamento delas é nosso desapontamento. Arne Nares. Também uma situação do livro, né? Então, quando a gente percebe, né, quando a gente faz esse exercício, né, e troca ali, né, quem eu sou, quem você é, né? Daí a gente vê que no fundo, né, todos nós temos esse anseio, né, por uma vida de amor, de amizade, lealdade, confiança, propósito, gratidão, espiritualidade, ajuda mútua, né, significado, sentido. Daí ela vai citar no livro, né, até um termo que eu não conhecia antes, eu não sei se aqui todo mundo conhecia, que é a afluenza, né? Obsessão doentia por aparência e status, que se tornou um fator essencial para a angústia emocional. Hoje a gente vê muito isso nas redes sociais, né? E a gente sabe de muitos casos também, né, de jovens sofrendo com essa questão da aparência, né? O número de cirurgias plásticas em adolescentes cresceu bastante, e também o número da depressão. Mas é bem interessante esse olhar, né? Essa obsessão que a gente tem, né, por aparência e status, né? Como se tudo que está lá dentro,
da gente, né, toda a riqueza, né, todos os valores do ser, não tivesse sendo percebido, né, como algo que a gente precisa nutrir, né? Então, o desejo de manter as aparências impulsiona o consumismo que está destruindo o nosso mundo. Ver-nos como entidades separadas, em vez de como partes conectadas de um todo mais amplo, reduz a busca por propósito a uma preocupação com quão bem nosso eu está indo quando comparado com outros. Então, quando a gente tem essa noção do eu separado, né, em vez de a gente perceber e se sentir como interdependentes, né, a gente reduz a busca por propósito a uma preocupação muito individual, né? Então é o meu propósito. Ao passo que quando a gente tem essa consciência de interconexão, né, da teia da vida, a gente começa a perceber que o propósito é coletivo, né, o quebra-cabeça, né? E a gente fica muito mais forte, né, quando a gente tem ali cada um ofertando, né, o seu dom, o seu talento, né, para somar nessa teia da vida, né? A gente não precisa saber de tudo, né? A gente pode, né, na comunidade fazer essas conexões, né, para somar, né, e não dividir. A música que a gente começou hoje, o encontro, fala disso, né? Dividir seja comida, para a gente comer melhor. Come bem quem come junto, né? Com mais gente ao seu redor, né? Então, a gente não tá para se dividir, né? A teia da vida tá para a gente se somar. Para promover a recuperação de nosso mundo e a cura de nossas comunidades, precisamos incorporar uma história mais ampla de quem e do que nós somos. O que vemos aqui é como o bem-estar pessoal, comunitário e planetário estão ligados à forma como nos enxergamos. Vivenciar a identidade mais ampla de nosso ser conectado não significa perder nossa individualidade. A coragem de escutar nossa consciência e viver nossa própria verdade é fundamental para nos juntarmos, em vez de nos fundirmos com os círculos mais amplos de vida aos quais pertencemos. A experiência de conexão com uma comunidade saudável realça nossos dons latentes distintos. Então é isso, né? Quando a gente encontra, né, um grupo, quando a gente se conecta também num relacionamento afetivo, né, a gente não precisa se fundir com o outro e virar um, né? Mas é essa soma dessas duas potências, né, que vai transformar, né, que vai transbordar, né, o amor, que vai transbordar os dons e talentos, os propósitos, né? Então ela fala disso. E essa coisa da experiência de conexão com uma comunidade saudável, né? Que realça nossos dons. Porque é isso, quando você começa a perceber a força, né, do coletivo, da comunidade, você começa a identificar, né, toda vez que você está ali no coletivo, você começa a identificar quais são os seus dons e talentos, o que você tem para ofertar. Mais uma vez, né, desse eu individual para esse eu comunidade. Né? Então é um despertar, né, de quem é você. São muitas as possibilidades. Em vez de vermos nosso eu como uma coisa fixa, com características que não podem ser mudadas, podemos pensar em nós como um fluxo do vir a ser, né? Então, aquela Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. A gente não precisa ter essa síndrome de Gabriela, né? A gente pode estar, né, mais aberta, né, a esse fluxo do vir a ser, né? Eu gosto muito de comparar esse fluxo do vir a ser com vir a ser, servir. Servir é vir a ser, né? A vida tem uma energia criativa poderosa e manifesta um poderoso desejo de continuar. Quando nos alinhamos ao bem-estar de nosso mundo, permitimos que esse desejo e essa energia criativa hajam através de nós.
A compreensão de quem somos, de que somos parte intrínseca da Terra viva, está no coração dos sistemas de crenças indígenas ao redor do mundo. Nós vivemos na teia da vida em reciprocidade com pessoas, outras criaturas e a Terra, reconhecendo que são uma parte de nós e somos uma parte delas. Harvey Sindman, é uma citação do livro também, né? Então esse capítulo ela fala muito dessa importância, né, desse ver com novos olhos, né, essa expansão da visão, uma visão mais sistêmica da vida, né, da gente poder ver com novos olhos. A gente precisa, né, ver essa teia, né, a gente precisa se curar um pouco dessa velha história do eu separado, né. Quando nós incluímos o mundo natural, somos conduzidos para uma história muito maior sobre quem e o que somos. Vamos respirar um pouquinho? Vou pedir para vocês fecharem só um pouquinho os olhos, ó, respirar fundo. Dá uma esvaziada. Respira fundo. Vamos inspirar expandindo um pouquinho o nosso cardíaco, costelas posteriores, anteriores, escápulas, peito. Agora solta todo o ar. Inspiro presença. Expiro a conexão com a teia da vida. Inspiro presença. Expiro a conexão com a teia da vida. Inspiro presença. Expiro. Eu sou a teia da vida. Devagarzinho a gente vai voltando. Devagar vai abrindo seus olhos, quem fechou. Fazer o que é certo para as gerações atuais e futuras pode, algumas vezes, causar inconveniência para nossas famílias, comprometer as perspectivas de carreiras de nossos colegas, diminuir o lucro de nossos empregadores, ou mesmo ser conflitante com a lei. Ela fala bastante, né, nesse capítulo sobre pessoas que saíram desse lugar, né, do egoísmo, quando perceberam que algo muito ruim podia acontecer para o coletivo, para a comunidade, né? Então, o caso de construir um parque onde era antes uma usina com resíduos, né? Um lugar cheio de resíduos químicos, né? Então, esse despertar, né? Que é o que ele vai falar aqui, né? Após ser parte do problema por tanto tempo, decidi que eu queria ser parte da solução, né? Foi uma das mulheres que estava participando, né, desse processo, a Jackie Brever, que teve esse despertar e falou: não, eu não vou deixar isso acontecer, né? Eu preciso proteger, né, essa comunidade. Quando encaramos questões difíceis, uma pergunta que pode nos ajudar a nos orientar é: o que se manifesta através de você? Então, assim, fecha um pouquinho os seus olhos, respira fundo e faz essa pergunta: o que se manifesta através de mim? Nós podemos olhar para a nossa dor pelo mundo, percebendo Gaia sentindo através de nós. A ideia de ser um com toda a vida parece abstrata,
ou algo como um estado espiritual avançado que só é alcançável após muitos anos de meditação. Esse é um grande paradigma, assim, né? Da gente achar que, para eu sentir essa conexão maior com Gaia, né, com o planeta, com a teia da vida, eu preciso ser, né, uma pessoa muito espiritualizada, que tem muitos anos de experiência com meditação. E a gente vê, né, pelas experiências que a gente já teve aqui, as vivências em grupo, que não é assim, né? Eu acho que qualquer um que tiver aberto, né, para ter essa experiência é um candidato a um bodhicitta, né? Por toda a história humana, nós temos seguido esse padrão evolutivo de pequenas partes se agrupando para formar totalidades complexas maiores, né? Povos que eram anteriormente divididos criaram uma causa comum e encontraram uma identidade compartilhada mais ampla. Com a emergência climática, corremos o risco de cairmos aos pedaços, como facções lutando pelo que restou do mundo que exaurimos. Eu vejo muito, quando eu li isso, eu lembrei muito dos filmes apocalípticos, né, americanos, né, que é aquelas facções brigando pelo que restou do planeta, né? Mas existe outra possibilidade, né? Que essa crise climática possa se tornar um ponto de virada, né? A grande virada, né? Que ela fala no livro. Com o próprio perigo nos movendo em direção a esse próximo passo evolutivo. Então, a crise como uma possibilidade da gente fazer a virada, né? Da gente se unir, né? Não se separar. Não, né, ficar lutando pelo que restou do mundo. Então, mais uma vez, após ser parte do problema por tanto tempo, decidi que eu queria ser parte da solução. Então, quando eu coloquei essa frase 2 vezes na apresentação, eu queria que vocês refletissem, né? Como que a gente pode se reconhecer como parte do problema, né? Da emergência climática, né? O que a gente ainda não conseguiu mudar na nossa vida, né? O que a gente ainda não consegue abrir mão, seja em relação ao consumo, né? Seja em relação a, a fazer a diferença no que a gente se propõe, né? Seja em relação a estar aqui, né? Num grupo como esse hoje, conversando sobre isso. Então, o que a gente pode começar, né, a esperançar, né, de forma ativa para ser parte da solução, né, meio a essa emergência climática. A inteligência do todo aparece através das ações e interações de suas partes. O que permite que um time tenha sinergia é uma mudança na identificação, de forma que as pessoas se identifiquem com o time e ajam por ele, em vez de apenas se identificarem consigo mesmas e agirem em benefício próprio. Poderia a criatividade e o instinto de sobrevivência da humanidade como um todo, ou mesmo da vida como um todo, agirem através de nós? Uma característica da inteligência distribuída é que a parte de ninguém precisa ter a resposta inteira. A parte de ninguém precisa ter a resposta inteira. Se a gente olhar para a natureza, né, a forma como a natureza se expressa, a forma como as dinâmicas, né, naturais acontecem, a gente percebe isso, né, que existe ali uma inteligência distribuída, né, as raízes das árvores, né, as plantas, o solo, a vida no solo, né, as águas subterrâneas, lençóis freáticos, né, as nuvens, né, no céu, o rio flutuante no céu, né? Então são muitas partes, né, que vão formando essa inteligência maior, né? Essa inteligência que é distribuída. A consciência conectada flui a partir de uma ampliação de nosso autointeresse, onde somos guiados
guiadas pela intenção de agir para o bem-estar de toda a vida. No budismo, essa intenção é conhecida como bodhicitta. A bodhicitta move nosso foco de um bem-estar pessoal para um bem-estar coletivo. Quando nossa prioridade central de organização se torna o bem-estar de toda a vida, então o que acontece através de nós é a recuperação de nosso mundo. Nossas próprias escolhas são parte dessa virada. Então, eu vou finalizar aqui. Eu convidei a Katiuska hoje para fazer uma leitura para a gente da profecia dos guerreiros de Shambhala, que está no final desse capítulo, né? E vou abrir com a... Vou fechar aqui a síntese, né? Para passar para a Katiuska. Se uma pessoa tem a capacidade de ser um bodhisattva, então todas as outras pessoas também têm. Escute agora a profecia dos guerreiros de Shambhala como se ela fosse sobre você. Boa noite. Obrigada, Mariana, pelo convite. Quero saber se você está me escutando bem. Sim, né? Então, vocês já devem ter lido, né? Eu vou ler junto com vocês aqui. O texto tem uma primeira parte curtinha, que é como uma introdução, que vai explicando um pouco sobre essa profecia, o envolvimento dos autores do livro e as influências de mestres. E aí logo depois começa, tá? Aí eu criei um jeitinho de ler e espero que vocês gostem. Então, a profecia dos guerreiros de Shambhala. Uma história que inspira a nós dois é uma profecia de 12 séculos atrás que vem da tradição budista tibetana. Os heróis e heroínas dessa história são chamados guerreiros de Shambhala. O termo guerreiro de Shambhala é uma metáfora para a figura budista do Bodhisattva. Alguém que compreende profundamente o ensinamento essencial do Senhor Buda. Esta doutrina central é a interdependência radical de todas as coisas. Quando o levamos a sério, isso conduz ao reconhecimento de que se uma pessoa tem a capacidade de ser um bodhisattva, então todas as outras pessoas também têm. Aqui está uma versão particular da profecia, conforme foi passada para Joana por seu querido amigo e professor Drugo Choegyal Rinpoche, da comunidade de Tashi Jong, ao noroeste da Índia. Leia a profecia como se ela fosse sobre você. Vai chegar um tempo em que toda a vida na Terra estará em perigo. Nesse tempo, grandes poderes surgem, poderes dos bárbaros. E apesar de desperdiçarem suas riquezas, se preparando para aniquilarem uns aos outros, eles têm muito em comum. Entre elas estão armas com poder destrutivo insondável
e tecnologias que arruinam o mundo. E é justamente nesse ponto de nossa história, quando o futuro de todos os seres parecer estar sendo mantido pelo fio mais frágil de todos, que o reino de Shambhala emergirá. E você não pode ir até lá, porque este reino não é um lugar. Ele existe nos corações e mentes dos guerreiros de Shambhala. Você não é capaz de dizer se alguém é um guerreiro de Shambhala só de olhar para ele ou ela, porque esses guerreiros não vestem uniformes ou insígnias, eles não têm estandartes para identificar de que lado estão, não têm nenhuma barricada para subir e ameaçar o inimigo, ou atrás da qual possam descansar e se reagrupar. Eles não têm nem mesmo um lugar que possam chamar de casa. Para se moverem e agirem, os guerreiros de Shambhala têm apenas o terreno dos bárbaros. Agora está chegando o momento, o tempo em que será exigida grande coragem dos guerreiros de Shambhala, coragem moral e física. O motivo disso é que eles estão indo direto ao coração dos poderes dos bárbaros para desmantelar suas armas. Eles estão indo até os fossos e cidadelas onde as armas são fabricadas e entregues, até os corredores do poder onde as decisões são tomadas. Desta forma, trabalham para desmontar as armas em todos os sentidos desta palavra. Os guerreiros de Shambhala sabem que essas armas podem ser destruídas porque são Manomaya, que significa feitas pela mente. Como são feitas pela mente humana, podem, portanto, ser desfeitas por ela. Os perigos que estamos enfrentando não foram trazidos até nós por alguma deidade satânica ou alguma força extraterrestre maligna ou por um destino imutável predeterminado. Em vez disso, estes perigos emergem a partir de nossos relacionamentos e hábitos e a partir de nossas prioridades. Então, disse Jodial, agora é o tempo dos guerreiros de Shambhala entrarem em treinamento. O que eles treinam? Joana perguntou. Eles treinam o uso de duas ferramentas. Na verdade, ele usou o termo armas. O que elas são? Joana perguntou. E ele levantou as mãos do jeito que os dançarinos seguram os objetos rituais durante as grandes danças dos lamas praticadas por seu povo. E disse: uma é a compaixão. A outra é a compreensão sobre a interdependência fundamental de todos os fenômenos. Você precisa de ambas. Você precisa da compaixão, porque ela fornece o combustível para que você se mova até onde precisa estar e para fazer o que é necessário. Ela significa não ter medo do sofrimento de seu mundo.
E quando você não tiver medo da dor do mundo, então nada poderá pará-lo. Mas por si só, essa ferramenta é muito ardente e ela pode te queimar. Então, você precisa da outra ferramenta, a compreensão sobre a interconectividade radical entre tudo que existe. E quando você tem isto, então sabe que esta não é uma batalha entre os bonzinhos e os malvados. Você sabe que a linha entre o bem e o mal corre através da paisagem de cada coração humano. E você sabe que nós somos tão entrelaçados na teia da vida que mesmo nossas menores ações têm repercussões que ondulam por toda a rede, além de nossa capacidade de ver. Mas isto é meio frio, até mesmo um pouco abstrato. Então, você também precisa do calor da compaixão. Enfim, essa é a essência da profecia. E olha, se você já viu monges tibetanos cantando e fazendo gesto com as mãos ou mudras, é bem provável que eles estivessem dançando a interação entre compaixão e sabedoria que está presente para cada um de nós. A incorpore em nosso próprio caminho. Gratidão! Gratidão, Katiuska, maravilhoso. Nossa. Presente, uma dádiva. Sim, ficou gravado para a gente escutar quantas vezes a gente quiser, né? Então é isso. Agora a gente está aí no momento da partilha, da gente expressar o que está pulsando no coração, né? Como foi, quem quiser compartilhar como foi o exercício em duplas, quem quiser compartilhar como sentiu esse capítulo, né? Esse terceiro estágio da espiral, ver com novos olhos, essa visão sistêmica, né? Então tá aberto aí, tá aberta a roda, quem quiser pegar o bastão da fala, fica à vontade. Salve, salve. Eu quero pegar o bastão da fala. É, eu e a Bruna dialogamos e acabamos descobrindo, né, que nós dois, né, estamos no mundo da dança circular, né, que é uma ciranda com as mãos dadas e o círculo, né, da dança circular dá essa sensação mesmo de unidade, né, de conexão, né, com a Mãe Terra é, e pessoalmente para mim, né, significa também a reconexão com o sagrado feminino, né, assim, que por ser homem, né, na sociedade, como a gente já sabe, a gente é afastado do feminino que há em nós, né, nós homens, né? Então, a reconexão com a Mãe Terra, para mim, é isso, né, me ligar com o feminino que é em mim, né? E aí foi muito legal, assim, quando a Bruna falou, nossa, ela também, e estamos conectados, né, de alguma forma. É isso aí. Gratidão.
Gente, eu vou falar rapidamente, estava escrevendo aqui, mas acho que é mais fácil eu falar rapidinho. Eu vou ter, infelizmente, que sair, que eu tenho um compromisso agora às 8, já estou uns minutinhos atrasada. Mas, bom, acho que eu não vou ter tempo de falar com a calma que eu gostaria de vários pontos que eu marquei no livro, mas eu acho fantástico como a autora ela consegue trazer, nesse capítulo em especial, ela traz uma questão que para mim é está pelo menos muito viva, assim, que é esse ponto entre o egoísmo e o altruísmo, porque na biologia tem muito uma discussão de o quanto o ser humano é inerentemente egoísta ou é individualista, porque a gente tem como base biológica um alto interesse em, por exemplo, se reproduzir, ou a gente é geneticamente codificado para o gene egoísta, né? E eu achei muito interessante a forma como ela trouxe esse jogo entre o egoísmo e o altruísmo, de forma que faça muito sentido, até mesmo dentro desse lugar mais da matéria biológica, assim. E isso está muito vivo para mim, do que eu estou estudando e com o que eu trabalho, com a parte de conservação, né? E, enfim, eu acho que é fantástico mesmo como ela consegue permear todas essas questões de forma muito clara, assim, com muita clareza. E aí, enfim, eu fui fazendo várias anotações, inclusive essa questão do quanto a gente precisa mudar a cultura, né? Ela diz, para promover a recuperação do nosso mundo e a cura das comunidades, enquanto também levamos vidas que são ricas e satisfatórias, a questão do status, né? E aí a gente pensa em mudar, né? Isso eu estou também muito trazendo do meu universo, que a gente discute muito como trazer geração de renda com floresta em pé, enfim, toda a questão da conservação, mas se faz sentido dentro de uma lógica, né? Dentro da lógica do mundo que a gente está. Então, conforme eu vou lendo, assim, eu só queria partilhar que é um desafio, né? São muitas reflexões da gente fazer as mudanças no mundo de forma que tentar mudar dentro de uma lógica que está toda torta, né? E aí ela traz, ao mesmo tempo que ela traz essa reflexão, isso traz, nossa, por onde agir, já que os problemas são tão no cerne, né? O sistema, né? Econômico, nosso sistema de pensar, nossa cultura, ela precisa ser mudada de uma forma muito na essência, assim, né? No núcleo dela. Então, como a gente permear essas mudanças necessárias e ao mesmo tempo permeando a essência das pessoas é um desafio, e ela traz isso de forma que a gente fique mais com a esperança ativa do que com a desesperança, né? Eu amo esse livro por causa disso. Mas é isso, eu queria agradecer, muito lindo, Katiuska, foi maravilhoso te ouvir. Gratidão aí todo mundo. Eu vou ter que, infelizmente, sair, mas semana que vem eu tento estar aqui de volta. Obrigada, Lídia. Bem-vinda. Tá chegando hoje, né? Então, muito bem-vinda aí para somar com a gente. Muito bom ter uma bióloga que trabalha com conservação, né, no grupo, porque a ideia é a gente fazer exatamente, né, essa teia aí, né, de possibilidades para a gente ir esperançando juntos, né, juntas. Gratidão. Obrigada, gente. Bem-vinda. É muito bom, aliás, estar em contato com esse grupo de leveza. Eu trabalho com alguns aspectos de cadeia da pecuária, conservação e outras coisas que às vezes eu chego muito na matéria e é bom ter essa conexão com esse lugar mais sutil. Um abraço, gente.
Queria falar rapidinho. Primeiro, agradecer a Katiuska aí, foi realmente muito linda a forma do que ela trouxe. Trouxe de uma forma vinda do coração, sem a mente, né? Então foi muito lindo isso. E a parte que me tocou nesse texto dos Guerreiros de Shambhala foi a questão das armas, né? Que a gente confunde a arma com a arma de destruição, né? A gente confunde as armas com a arma aquela que mata, aquela que destrói, aquela que tira a vida, né? E, e a gente sabe que a maior arma que nós temos como seres humanos é o poder de se entregar à realidade, à compaixão, né? À sua essência, né? Trazer a sua verdade como maior arma. Olha que contradição, né, que o mundo se teve, né? E quando houve essa menção, né, das armas, é a gente conseguir realmente observar que quando às vezes a gente se sente impotente ou fraco ou meio deprimido com certas coisas, a gente trazer essa arma que a gente carrega sem saber que a gente está armado, né? Então é muito legal essa citação dela, né? Então assim, vamos se armar, né? Todo mundo armado, né? Diz o nosso presidente, vamos se armar, já está todo mundo já armado, entendeu? Estamos prontos para a guerra. É isso. Gratidão aí, gente. Obrigado aí pela escuta. Legal, bastante da fala também. Então, a parte que mais, assim, vibrou em mim, quando ela fala dessa parte que a interconectividade não é sobre fundir. E aí, eu estou vivendo a experiência em vida em comunidade, a comunidade ecológica, né, em que a gente partilha a responsabilidade. E essa é uma experiência nova para mim, onde foi uma ruptura, assim, de visão de viver em comunidade. Então, isso me remeteu muito às ideias que eu tinha antes dessa experiência, né? Que vim para cá passar um mês, minha filha deu uma experiência na escolinha da comunidade, de repente me apaixonei, acabei, já estou aqui há mais de um ano. Para mim, ficou bem isso aqui que ela traz, né? Que não é se fundir, porque na minha cabeça, para eu estar compartilhando em comunidade, eu teria que ter pessoas iguais, assim, que tivessem de uma similaridade a um certo nível. E não, e a resiliência está exatamente nessa diversidade, né? Nessa a força desse coletivo diverso que cada um se expõe através de sua singularidade, se manifesta e se tem um momento que uma pessoa não está bem para dar continuidade, o outro apoia e então isso foi muito bacana isso, porque para mim realmente, por mais que na teoria eu soubesse que equipes diversas são mais criativas, esse poder de diversidade, mas é como se eu tivesse muitos conceitos, né? Enfim, essa experiência eu vivenciado. Então, e que viva essa diversidade e a gente ter nossos dons e cada vez mais ampliando também esses talentos a partir dessa possibilidade de contribuição. Ah, e outra coisa que eu estava tentando lembrar aqui, a, apesar da diversidade presente, há uma identidade que é o que nos une, né? Que é essa visão de pertencimento à teia da vida, essa visão que também isso é fundamental, né? Para a gente ter aí a comunidade saudável que ela fala. E ser compassivo, essa compaixão de saber, de não, enfim, de saber acolher quem porventura precisa de apoio. Acho que isso também foi importante. É isso, gente.
posso compartilhar. Gostei muito do exercício em duplas. Eu fiz com o Cristiano. E ao final, eu saí assim, primeiro muito revitalizada, assim, como se eu tivesse replantado, né, um campo, e o campo floresceu assim, de muita vitalidade, assim. E muito curioso, assim, alguns fenômenos que iam surgindo, que a gente ia ampliando cada vez mais o nosso senso de identidade. E nessa ampliação espontânea, né, o que surgia, assim, sem planejar, né, a gente ia também se conectando, criando vínculos, criando conexão, que primeiro foi uma coisa mais individual, né? Eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Daqui a pouco aquilo ia se ampliando, e aí a gente começou, as metáforas eram de conexão, de fios que se cruzam e se transformam, uma coisa assim, né? E então a tendência foi a gente se conectar e, embora manter a nossa individualidade, ao mesmo tempo nos sentir assim envolvidos em algo maior, assim, que nos contém, né? Foi assim a minha sensação. Eu adoraria fazer isso de novo. E porque se a gente faz assim, abrindo o coração e abrindo a intuição, a gente pode descobrir coisas assim, incríveis, né? E muitos insights, assim. Então, é assim, esses novos olhos, né, que os autores falam, essa visão mais ampla, né, e sistêmica, ao mesmo tempo realça nossa singularidade, né? E ao mesmo tempo nos conecta e nos sensibiliza, né, a tudo que existe, né? Eu acho que se há alguma coisa que eu me identifico assim mais ultimamente assim, é a vida assim como um todo, né? E aí mais especificamente a natureza, assim, queria muito explorar essa identificação, né? Somos natureza. Tinha muita vontade de aprofundar nisso, né? Nessa afirmação, nós somos natureza. E aí, como que podemos aprofundar isso, né? Do capítulo, eu gostei muito daquela, quando ela fala da inteligência distribuída, né? Acho muito maravilhoso. E eu tô, assim, querendo muito viver experiências grupais para aprender, né? A usar nossa criatividade, né? Nossa abertura, o melhor de cada um, né? Para experimentar essa inteligência grupal, né? Sistêmica, distribuída. Eu sei que isso não é fácil, porque a gente continua transportando as nossas velhas histórias e é tudo misturado mesmo, porque estamos numa transição, né? Mas como aprender em coletivo, assim, e essa inteligência eu gostaria muito também experimentar e conhecer e aprender a facilitar, por exemplo, né, grupos. E eu acho uma coisa que não se foi mencionado nesse capítulo, pelo menos eu não me lembro, mas é também interessante explorar, que é a questão da imaginação, assim, como a ampliar e fazer uso dessa nossa habilidade, capacidade humana, né, da imaginação, também para ampliar essa nossa visão e para criar realidades novas, né? Essa imaginação, né, que é puro coração, que é pura intuição, que é abertura, sabe? Alguém falou em algum momento, não lembro o autor, mas a situação, né, está tão crítica e tão absurda, tão louca, que a gente teria que imaginar uma realidade também quase que impossível, uma coisa assim louca também, que fora da caixa. Só esse tipo de ideia é que realmente vai poder abrir caminhos, né? E aí a gente só vai chegar a essas ideias loucas assim, e quando a gente abre a imaginação, assim, e o coração, né, também. Então acho que é interessante explorar essa parte da imaginação.
para a gente limpar esses olhos, né? E abrir os olhos, né? Criar novos olhares, né? E a própria arte também ajuda muito nisso. Então é isso. Queria aproveitar a fala da Katiuska para dizer que um pouco a gente experimentou um pouco hoje isso, né, da inteligência distribuída, né, o convite para a Katiuska trazer, né, a, a profecia, né, era um pouco isso, assim, né, da gente começar a ativar aí as potências, né, desse grupo. É só o começo, aguardem. E é muito legal, né? Porque quando vem a arte, né? A gente tem esse poder da imaginação, né? Quando rufam os tambores, quando toca o sino, né? A gente vai se imaginando, né? Envolvido, né? Fazendo parte mesmo, né? Da profecia. Então é muito mais profundo, né? A experiência é muito mais profunda, né? Quando tem a arte envolvida. Eu estava assistindo uma palestra do Krenak, né? Eu até comentei no chat que ele fala que foi uma entrevista que ele deu para o Festival Live Mundi, para o André Trigueiro. Depois eu posso passar o link no grupo. E no final é incrível, porque aí ele conta que ele recebeu em sonho uma música. Daí ele fala o que é a música e a arte, né, para o indígena, né? Não existe o cantor, o compositor. Existe aquele que recebe ou aquele que canta a música de alguém que recebeu em sonho. Daí ele fala que cantar traz luz, né? Então, quando a gente canta, a gente traz luz, né? Então, eu senti assim, quando a Catiusca estava lendo, parecia um canto, né? Parecia que estava sendo cantado, né? Com os tambores. Então, assim, um presente. E aí, a outra coisa que eu queria trazer é que, Catiusca, que é um exercício muito legal esse, né? Que a gente fez hoje em dupla, eu fiz com o Cristiano aqui em casa. Daí a gente ficou fazendo, tipo, vários rounds, né? Aí depois de uns dias você repete de novo. Então é legal você ter também pessoas assim, que você possa, de repente, até pessoas aqui do grupo que tiverem essa vontade de se encontrar. Ah, quem tá afim de fazer o exercício? Vamos marcar e combinar, né? E da gente ficar repetindo esse exercício, porque é revelador, assim, o que vem, né? No final você já tá virando um ser estelar, um cigano do espaço, né? Porque você vai desconstruindo, né? Todos os eus, né? Até chegar a algo mais profundo, assim. Então é bem interessante fazer quem tem, né? Alguém em casa para compartilhar, um amigo, uma amiga, um companheiro, uma companheira, né? Esse exercício, assim, é bem transformador para a gente ir, né? Se fortalecer nesse momento de transição, né? Dessa velha história para essa nova história que a gente não sabe nem o que é ainda, mas a gente sabe que a velha não dá mais, né? Então é isso, gratidão pela escuta. Infelizmente, eu cheguei atrasada, porque eu estou aqui no SEB Recôncavo, e eu só gostaria de saber, Mariana, como é essa experiência aí da dupla, que eu não participei. Porque eu cheguei atrasada, infelizmente, a internet aqui é horrível, mas eu estava numa atividade aqui no SEB Rural. Tamira quer falar para ela? Pode ser.
Então, Heloísa, no livro, na página 90, tem uma proposta de uma dinâmica que chama Quem é Você? E a gente então dividiu em duplas e cada pessoa tinha 2 minutos para falar, responder essa pergunta, quem sou eu? E depois que as duas pessoas responderam, tiveram a oportunidade de responder isso novamente de uma forma diferente. Então essa é a ideia, assim, da gente ir ampliando a nossa identidade sobre quem somos nós, né? E respondendo de formas diferentes, com o que vier do coração, assim. E aí eu vi que no livro também tem essa proposta de fazer isso sozinha ou sozinha, né? Então você pode também fazer isso escrevendo no caderno. Então você pode, né, ter um momento assim tranquilo para você fazer isso com o caderno. E aí você reflete quem sou eu. E aí você responde, vem, né, escreve o que vier do seu coração. Respondo para mim mesmo. Para você mesmo, exatamente. E aí, depois de um tempinho, você responde de novo e tenta trazer palavras diferentes sobre você. Quem sou eu? E aí vem uma outra resposta. E aí, fazer isso várias vezes até ir se ampliando essa resposta, quem sou eu? Ah, gostei. A dupla hoje, no caso, um falava para o outro fazia. Isso, e aí depois repetiu, né? Então, teve a oportunidade de responder isso mais de uma vez. Muito bom. Vocês botarem em outro dia, eu vou participar. Então, gente, a gente já está chegando no nosso horário. Então, tem mais alguém que precisa trazer alguma coisa que está pulsando aí para não ir embora, com isso guardado aí dentro, compartilhar com a gente? Todo mundo bem? Nutridos? Então, eu vou tocar o sino para a gente dar uma centrada e vou pedir para alguém ler os votos do Eco Sattva. Quem é que pode ler? Está na página 195. Quem tem o livro? Marcília, poderia ler? Eu sei que você tem o livro. Já que hoje você ficou bem em silêncio. Dá um pouquinho da sua voz pra gente. Então eu vou tocar o sino pra gente se conectar um pouquinho, daí vou convidar a Marcília para ler pra gente, tá? Vou pedir pra gente fechar os olhos um pouquinho, respirar fundo. Vamos aos votos. Prometo a mim e a cada um de vocês dedicar-me diariamente à cura do nosso mundo e ao bem-estar de todos os seres. Viver na Terra de maneira mais leve e menos violenta pelos alimentos, produtos e energia que eu consumo. Recorrer à força e orientação do planeta Terra, dos ancestrais, das gerações futuras e de meus irmãos e irmãs de todas as espécies. Apoiar outros em nosso trabalho pelo mundo e pedir ajuda quando eu precisar. Seguir uma prática diária que clareie minha mente, fortaleça meu coração e me ajude na contemplação desses votos. Gratidão, Marcília. Daí eu vou pedir para vocês, então, cada um dizer como está saindo. Pode escrever no chat, pode abrir o microfone e falar como está saindo, para a gente fechar. A Bruna está saindo inspirada. A Roxana relaxada.
Eu estou motivada para fazer a dupla. A Elane, a Catiusca esperançada, a Elane renovada. A Marcília tranquila, Tamira tranquila. Mário, acho que você pulou. Maria Cecília esperançosa. O Cris sai nutridaço. Nutridaço, risos. O Diego, deixa eu ver aqui. O Diego sai com o pensamento: o um é o todo e o todo é o um. Um por todos e todos por um. Muito bom. Eu também saio nutrida. Então, gratidão por mais esse encontro. Beijos, abra o microfone para dar beijo, dar boa noite, lindo fim de semana. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Gratidão. Boa noite, boa Tchauzinho, noite. gente. Gratidão. No final de semana, Beijos. psicologia budista aqui vai ser muito bom. Adorei como vocês estruturaram a apresentação com os pontos importantes, ajudou muito, muito mesmo. Eu tinha pensado pela em perguntar isso. dedicação e também a seleção das imagens, muito maravilhoso. Gato! Foi ótimo. Foi um show a apresentação de Catiusca. Obrigada, Catiusca, também. Show mesmo. Gratidão. Muito obrigada, Catiusca. Foi tão lindo. Foi lindo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. A Mariana que convidou. Maravilha. Aguardem que eu vou convidar vocês também, hein? Se preparem. A todas vocês. É isso, a gente está aqui para isso, né? Para fazer uma rede aí, uma teia potente, né? E é isso, a gente está aqui para isso. Não é à toa que a gente se encontrou, né? Por que estamos aqui? Um grupo vai inspirando o outro, né? Esse já é fruto do grupo da Ecodarma, e aí a gente vai se conectando. Daqui a pouco eu vou me conectar com a Ellen também, a gente já vai criar coisas futuras, né? Muito bom. Tchau, gente. Beijos, linda Boa noite. semana. Lindo fim de semana. Para vocês também. Eu vou curtir aqui. Os Clube Recôncavo. Tchau.